Nós estamos falando aqui no caso de 4 questões de geografia para vocês. A primeira questão relacionada à demografia e urbanização, depois questões relacionadas à geologia, uma questão de climatologia e também uma questão de vegetação. A partir de agora, nós começamos a correção para vocês, tópico a tópico. Vamos lá, moçada? Pessoal, então vamos começar com a primeira questão de demografia e urbanização. O texto fala o seguinte: os mapas ilustram o processo de urbanização do território brasileiro ao longo da última metade do século XX. Bom, pessoal, então agora, a partir das alternativas, analisando a geografia da urbanização brasileira, pode-se afirmar que, olha lá, pessoal, alternativa A, o fenômeno urbano no Brasil caracteriza-se pelo crescimento homogêneo das cidades da região Centro-Sul, sobretudo por causa da difusão das indústrias, e bastante heterogêneo no Nordeste, graças ao domínio dos latifúndios. Pessoal, presta atenção. O processo de urbanização no Brasil não foi um processo homogêneo. Na verdade, senhoras e senhores, nós tivemos um grande crescimento das cidades na fachada litorânea, como a gente disse, e conforme a gente vai indo para o interior do nosso território, nós temos uma quantidade de pessoas menor. É importante destacar que o território brasileiro, todo ele é predominantemente urbano. Hoje, 84% dos brasileiros vivem na área urbana. Entretanto, não é um processo que pode ser caracterizado como sendo homogêneo. Por isso que essa alternativa a gente coloca como falsa. Item B. Vamos agora, olha lá, pessoal, item B. As cidades brasileiras ganharam expansão sobre os eixos Norte-Sul, 1970, e Leste-Oeste, 1996, concentrando o maior número da população brasileira e acompanhando as mudanças nos processos das migrações regionais. Galera, a grande ocupação que a gente tem hoje são as regiões Centro-Oeste e a região Norte, principalmente as áreas de fronteira agrícola. Nós vivemos hoje um processo onde a população brasileira começa a se interiorizar. Não é um processo que a gente destaca Leste-Oeste a partir de 1996. Falso, portanto, essa alternativa B. Item C agora. Olha lá, pessoal. Item C agora para vocês. Esse processo de urbanização acompanha a concentração industrial e de serviços e forma uma rede urbana polarizada pelas metrópoles nacionais e regionais da faixa leste do território brasileiro. Olha só, pessoal, essa alternativa ela é bastante interessante. Por quê? Como eu disse para vocês, nossa colonização começa pelo litoral. A maior parte da população e das atividades econômicas se concentra numa faixa até 300 quilômetros do litoral. E, senhoras e senhores, portanto, essa alternativa é verdadeira. Historicamente, as pessoas ficavam no litoral e nas margens dos grandes rios para conseguir alimento e para realizar trocas comerciais com outros grupos humanos, e hoje a possibilidade de emprego leva as pessoas a se concentrarem nessas áreas também. Ok, pessoal? Então a alternativa C, por enquanto, é a mais interessante. Vamos ver a D. A urbanização, olha lá, pessoal, antes de começar a ler, olha lá, a alternativa D. A urbanização das regiões agrícolas marca uma mudança no eixo da urbanização, pois seu crescimento econômico é responsável pela atual interiorização da concentração das cidades, em detrimento das concentrações urbanas tradicionais. Pessoal, a atividade agrícola hoje, ela está sendo marcada pelo uso cada vez mais pesado de maquinário. E você não precisa de muita mão de obra. Tanto é que a região Centro-Oeste é uma região de ocupação recente e é a segunda mais urbanizada do Brasil, só perde para a região Sudeste. Portanto, essa alternativa fora da realidade, falsa. E agora vamos para a última alternativa dessa questão, alternativa E. Dá uma olhada lá, pessoal. Olha só, alternativa E. A pequena expressão
da urbanização nas regiões norte e centro-oeste deve-se ao fato das condições naturais apresentarem-se pouco propícias à industrialização e à concentração demográfica observadas nas regiões sudeste e sul. Falso, pessoal. Na verdade, são regiões bastante urbanizadas, principalmente quando a gente fala da região centro-oeste. Como eu disse na alternativa anterior, centro-oeste é a segunda região mais urbanizada do Brasil, só perdendo para nós da região sudeste. Tudo bem, senhores? Então, primeiro exercício de 16º da prova, você tem a alternativa C, sendo a alternativa plausível. C de Colégio Barretos. Então, olha só na projeção, pessoal, 17ª questão. Assinale a alternativa que apresenta o que tem em comum as seguintes cadeias montanhosas: Andes, na América do Sul, Himalaia, na Ásia, Alpes, sul da Europa e as Rochosas, na América do Norte. Vamos lá para a primeira alternativa, pessoal. Alternativa A. Olha só o que está escrito na A. Geologicamente recentes e resultantes de desdobramentos. Senhores, é uma alternativa viável, a alternativa A. Lembrem-se, as montanhas jovens ou dobramentos modernos, geologicamente, se formaram há pouco tempo. Na verdade, na era Cenozoica, período terciário. Por isso que nós chamamos de montanhas jovens. Nunca se esqueçam, tempo geológico é diferente de tempo humano, senhoras e senhores. Essa alternativa é plausível. Vamos ver as outras. Alternativa B, olha lá aí, pessoal, sendo projetada, geologicamente antigas e resultantes de desdobramentos. O que mata a alternativa B é exatamente essa de geologicamente antigas. Negativo. São formas de relevo recentes, que se formaram do ponto de vista geológico há pouco tempo. Item C agora, olha lá na projeção, pessoal, item C. Localizam-se nas porções orientais dos continentes por onde ocorrem. Olha só, pessoal, essa alternativa já pode ser desmoralizada rapidamente. Por quê? Olha só o que ele está falando. Localizam-se nas porções orientais. Se você pegar as montanhas rochosas, ela não está na porção oriental, ela está na porção ocidental. Se você for pegar a Cordilheira dos Andes, também está na porção ocidental. Se você for pegar os Alpes, eles estão na porção sul do continente europeu. Então, portanto, uma alternativa sem pé nem cabeça. Falsa. D. Geologicamente constituídas, olha lá a projeção, pessoal, geologicamente constituídas por terrenos cristalinos antigos. Mesmo erro das alternativas anteriores, não é um terreno antigo, é um terreno recente. Por isso que a gente usa o nome de montanha jovem, jovem tem pouca idade, ou dobramentos modernos, uma coisa moderna, recente também, ok? Falsa alternativa D, vamos para E agora, olha a projeção, pessoal, E. Os grandes desníveis foram provocados por falhamentos em terrenos cristalinos. Na verdade, esses desníveis foram provocados pelo choque de placas tectônicas, pela interação entre limites de placas tectônicas. Portanto, falsa essa alternativa. Melhor alternativa, então, senhores, da 17ª questão, alternativa A. A de amor, senhoras e senhores. Muito bem. E essa 18ª questão, senhoras e senhores, a terceira, acaba trazendo uma questão relacionada à climatologia, senhoras e senhores. Na verdade, ela faz uma menção ao fenômeno da friagem. Pelo amor de Deus, hein, moçadinha? Friagem não é quando você está tomando banho, sai do banho e sua avó, sua mãe fala para você botar uma roupa que você vai pegar friagem. Não, pelo amor de Deus. Nós estamos falando de um fenômeno atmosférico. O que vem a ser o fenômeno da friagem? Queda brusca de temperatura no norte da região centro-oeste e parte da Amazônia Ocidental. Atenção, hein? Parte da Amazônia Ocidental, tá? Não é toda a Amazônia Ocidental, não. Essa queda brusca de temperatura, ela vai poder ocorrer ou no outono
ou no inverno, pessoal, principalmente no inverno. Mas não é um fenômeno tão comum assim, não. No máximo, meia dúzia de vezes por ano isso vai acontecer, e existem anos em que nem ocorre esse fenômeno. Na verdade, esse fenômeno está relacionado à entrada de massas de ar polares pelo interior da América do Sul. Lembrem, pessoal, que o relevo da América do Sul é dividido em 3 compartimentos no sentido oeste-leste. A oeste, nós temos montanhas jovens, a Cordilheira dos Andes, na parte central, planícies, e na parte voltada para o Oceano Atlântico, relevo de planalto. Quando a massa polar atlântica entra pelo meio da América do Sul, relevo de planície, não encontra obstáculos, e quando ela tem a força necessária, provoca a queda de temperatura no norte da região centro-oeste e parte da Amazônia Ocidental, o que caracteriza o fenômeno da friagem. Beleza? Vamos lá resolver a questão agora, pessoal? Muito bem. A friagem consiste na queda brusca da temperatura na região amazônica. Sobre ela, pode-se afirmar que ele está perguntando quais as afirmativas são corretas. Temos 3 alternativas, como vocês podem ver aí na projeção, pessoal. Primeira alternativa: o relevo baixo de planície facilita a incursão de massas de ar frio que atingem a Amazônia. Verdadeira essa primeira informação, pessoal. Lembrem, relevo de planície lembra a palavra plano, baixa cota altimétrica, o que não representa de maneira nenhuma um obstáculo para essa massa de ar. Informação 2 agora, olha na projeção, pessoal. A massa de ar responsável pela ocorrência de friagem é a tropical atlântica. Não, senhoras e senhores. A massa tropical atlântica, ela é caracterizada por ser uma massa de ar quente e úmida. Friagem é queda de temperatura, portanto não é a massa tropical atlântica. Na verdade, é a única das principais massas de ar frias que atuam no nosso território, é a massa polar atlântica, nada de tropical atlântica. Falsa afirmação número 2. E vamos agora para a afirmação 3. Olha lá, pessoal, a friagem ocorre no inverno. Pode ocorrer no outono, no inverno principalmente. A afirmação 3 está correta. Portanto, olha as alternativas, pessoal. A única alternativa onde 1 e 3 estão corretas seria a alternativa D. D de doce, senhoras e senhores. E agora a gente está indo para a 4ª e última questão, a questão de número 19, que é uma questão relacionada à vegetação. Observe, olha lá, pessoal, a projeção. Observe um mapa onde estão delimitadas áreas de distribuição de 3 importantes ecossistemas brasileiros, delimitados pelos números 1, 2 e 3 em algarismos romanos. Olha o mapa, pessoal. Número 1, número 2 e número 3. O número 1, pessoal, é o 2º maior bioma que nós temos, o cerrado. Vegetação muito comum no centro-oeste do Brasil, mas presente também nas outras regiões brasileiras. O cerrado, acreditem ou não, foi o bioma que proporcionalmente mais perdeu área nos últimos 50 anos no Brasil. Foi a área de fronteira agrícola desde o final da década de 70 até os dias de hoje. E acreditem, pessoal, se nada for feito, em mais 50 anos o cerrado ele pode desaparecer. O cerrado é formado por 2 níveis de vegetação, 2 estratos, um mais baixo formado por gramíneas e outro por árvores de pequeno e médio porte, com galhos retorcidos, casco ou cortiça grossa e raízes profundas. Olha só no mapa de novo, pessoal. Área de número 2, senhoras e senhores. Dá uma olhada o que a gente tem aqui no número 2, bem no litoral. Essa é a famosa Mata Atlântica, a floresta tropical, que tem como características, primeiro, ser densa. O que é isso, densa? Difícil penetração. Densa ou fechada, perene, os vegetais não perdem as folhas, e adaptada a uma grande quantidade de água. Também é uma vegetação bastante heterogênea, muito semelhante até certo ponto, latifoliada, higrófila, como a floresta amazônica. Entretanto, ela está muito devastada. E por que ela está muito devastada?
pela posição onde ela ocorre, o litoral. Foi aí que começou a colonização brasileira. Reparem que a gente fala de um nível de devastação hoje em torno de 88% a 90% de devastação da Mata Atlântica. O pau-brasil, senhoras e senhores, que deu nome ao nosso país, foi tirado dessa paisagem vegetal. Grandes momentos econômicos que nós tivemos, por exemplo, a cana-de-açúcar no Nordeste, ocorreu em áreas originalmente de Mata Atlântica. E olha como ela deu azar. Onde ela se adensava mais para o interior do Brasil, o estado de São Paulo, ela foi consumida principalmente pela expansão da cultura do café, a cafeicultura. Essa Mata Atlântica chegou a cobrir 90% do território do estado de São Paulo. Hoje a gente tem algo em torno de 3 a 4% apenas. E o número 3, olha lá no mapa, pessoal, é a vegetação que nós temos do semiárido brasileiro. Como é que a gente chama essa vegetação? Caatinga. Poxa, professor, que nome terrível esse, Caatinga. Na verdade, esse nome vem do tupi, pessoal. Caatinga com 2 As, pelo amor de Deus. Caatinga com A é fedor, pelo amor de Deus. Caatinga com 2 As vem do tupi e significa mata branca. Por quê? Durante os longos períodos de estiagem típicos do clima semiárido, essa vegetação perde a cor, ela fica esbranquiçada, meio cinza. Por isso que ela também pode ser chamada de mata branca. É uma vegetação xerófita. O que é uma vegetação xerófita? Adaptada a viver com pequena quantidade de água. Cuidado, planta que vive sem água é planta de plástico, pessoal. Que plantas que a gente pode destacar xerófitas ali? Cactáceas e bromeliáceas. Entre as cactáceas a gente destaca para vocês o mandacaru e o xique-xique. Muito bem, vamos analisar agora essas informações que nós temos para descobrir quais são as paisagens vegetais na sequência, ok? Vamos lá para o exercício agora. Leia os 3 textos seguintes, 1, 2 e 3, que descrevem características de ecossistemas diferentes. Então vamos lá, pessoal. Primeiro texto, número 1, olha lá a projeção. Vegetação composta por árvores de pequeno porte e arbustos esparsos e tortuosos, galhos retorcidos, pessoal. Casca ou cortiça, se você for mais chique, grossa. E por plantas herbáceas, com predominância de gramíneas. Fauna representada por alguns animais como o lobo-guará, a ema, o tatu-canastra e o tamanduá-bandeira. Pessoal, com a nossa introdução ficou fácil responder essa. A informação número 1 descreve o cerrado, também chamado de savana brasileiro. E, como dito, segundo maior bioma brasileiro, só perdendo, senhoras e senhores, em área para a floresta amazônica. Vamos ver agora, olha lá, texto 2. Vegetação densa, predominantemente composta por árvores de grande porte, medindo até 20 metros de altura, com presença marcante de pteridófitas no subbosque. Fauna representada por alguns animais como o mono-cavoeiro, macaco, pessoal, a jaguatirica, os mico-leões dourados e da cara preta, e a jacutinga. No caso, pessoal, a gente está falando aqui da formação de Mata Atlântica. Lembra? Bastante densa e muito devastada pela atividade humana. E o último texto, o texto 3, olha lá na projeção, pessoal. Vegetação composta por árvores baixas e esparsamente distribuídas, arbustos tortuosos, até aí a galera podia até confundir com o cerrado, mas agora começa a ficar um pouco diferente, com muitos espinhos e presença marcante de cactáceas. Essa palavra cactáceas entregou de qual paisagem vegetal a gente está falando. Fauna representada por pequenos roedores, como o preá e o mocó, e aves, como as avoantes. As alternativas que relacionam corretamente o nome dos ecossistemas representados, sendo a número 3, Caatinga, senhoras e senhores, seria 1, Cerrado, 2, Mata Atlântica e 3, Caatinga, que dá como alternativa correta a alternativa B. Alternativa B de bola. Bem, moçadinha, com isso a gente termina a correção dessas 4 questões aqui da Faculdade Unibarretos. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho de geografia. Estamos com vocês, um grande beijo para vocês, até a próxima.